Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra que está lá em Mateus 6,33, que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra Deus me deu há muito tempo atrás, e ontem Deus me trouxe ela de volta. E eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando para mim, que era para mim buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça. E todas as outras coisas me seriam acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? A palavra diz que o reino de Deus não é só comida e bebida, Buscar o reino de Deus é nós estarmos em obediência à palavra, obediência a Deus, é nós estarmos em obediência à palavra de Deus, é nós estarmos cumprindo os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos que o Senhor escreveu na pedra com o próprio dedo, quando Moisés subiu no monte Sinai, e ele escreveu os 10 mandamentos com as próprias mãos. Buscar o reino de Deus é nós amarmos ao nosso próximo, amarmos a Deus acima de tudo e de todos, porque Ele é o único Deus Salvador, porque Ele é o único e soberano sobre as nossas vidas, porque Ele é que entregou o seu Filho por nós. Buscar o reino de Deus é nós termos a sabedoria, nós temos discernimento, nós não sairmos aí falando à torta e direito, porque Cristo, quando veio ao mundo, ele falava só aquilo que Deus queria que ele falava, E nós, como filhos de Deus, temos que falar somente aquilo que Deus fala ao nosso coração. Nós somos pecadores, sim. Nós temos que buscar o reino de Deus. Porque se nós buscarmos o reino de Deus, o resto tudo Deus acrescenta na nossa vida. Ele acrescenta a saúde, Ele acrescenta o alimento à nossa mesa, ele acrescenta as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Buscar o reino de Deus é nós meditarmos na palavra, é nós levarmos a palavra, levarmos o nome de Cristo às outras pessoas, Buscar o reino de Deus é buscar se encher mais da presença do Senhor, é buscar se encher mais do azeite, do Espírito Santo, porque Deus, Ele nos deu o Espírito Santo como nosso Consolador. Quando Cristo subiu aos céus, o Senhor falou para os seus discípulos que eles não ficariam sozinhos, porque o Senhor enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E buscar o reino de Deus é também nós olharmos para aqueles que necessitam não só do alimento, mas do alimento espiritual. Aqueles que necessitam, às vezes,
de um abraço, às vezes necessitam de uma palavra amiga, às vezes necessitam de... como é que eu digo para vocês? Necessitam de uma atenção, necessitam só que você pare e escute o que ela tem para falar. Só escutar. Assim como Cristo fazia, ele escutava as pessoas. Ele escutava. Então, buscar o reino de Deus é ajudar ao próximo. Não é só a gente olhar para o nosso próprio umbigo, né? Nós temos que olhar para o próximo, porque nós temos tribulações, dificuldades, mas às vezes o nosso próximo, ele está passando por algo mais complicado do que nós. Estão passando por algo mais difícil do que nós. Às vezes, muitas pessoas dizem que... Muitos de nós dizemos que nós servimos a Deus, né? Na realidade, nós não servimos a Deus. Nós só queremos tirar proveito daquilo que Deus tem para nos dar. Porque servir a Deus é abandonar tudo. É abandonar o pecado, abandonar a vida de prostituição, abandonar a vida de adultério, é abandonar a vida de mentira, é abandonar o pecado em geral. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, né? E quando nós estamos vivendo em santidade, nós estamos buscando o reino de Deus. Jesus fala, né, numa passagem aqui, que não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, porque o Senhor, ele alimenta os pássaros, que eles não trabalham, né, mas não falta o alimento para eles no dia a dia. E por que nós estamos ansiosos? Nós temos que estar ansiosos para poder trazer salvação ao nosso próximo, para poder buscar pessoas que estão perdidas lá no mundo, nas garras de Satanás, para trazer elas para Deus. Nós temos que nos preocupar em buscar o reino de Deus para nós trazer as pessoas para a salvação, para nós podermos levarmos a palavra de Deus. Porque tem muita gente que não conhece a palavra de Deus ainda, né? Não conhece. E o ministério Jesus Te Ama, ele faz esse trabalho, né, de resgatar almas, de ajudar a levar a palavra de Deus. Então, vamos nos unir, nós que somos filhos de Deus, cristãos, nós que servimos a um Deus vivo e cremos que Ele é poderoso em tudo que faz. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã, e será eternamente. E a palavra de Deus, Ele não muda. A palavra de Deus se renova a cada manhã.
ela é atualizada, ela não muda. Então nós cristãos, nós temos que nos unir para poder resgatar vidas, né? Isso é buscar o reino de Deus. É resgatar vidas para Deus. É orar, é interceder. Mas a gente vê também que em muitas igrejas, né? Não estou citando o nome, gente. É geral. Nós estamos no princípio das dores. Muitas igrejas, muitos que se dizem cristãos, que a igreja somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Muitos que se dizem cristãos estão preocupados apenas em aparências, em status, né? Em status, em tirar dinheiro, aproveitar da fé das pessoas, da boa fé das pessoas. E muitas pessoas caem nessa, né? Tem muitas igrejas aí que estão ricas, milionárias. Por quê? Porque cobram às vezes por uma oração, cobram por alguma coisa, cobram por uma outra coisa e vão cobrando. Jesus nos deu tudo de graça. Tudo de graça. Jesus não cobrava para orar para o próximo, para fazer uma libertação. Jesus não cobrava. Tudo ele nos deu de graça. E nós temos que dar também de graça ao nosso próximo. Porque se nós recebemos de graça nós temos que dar. Né? De graça nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar o nosso próximo, mas sem se vangloriar. É a mesma coisa daquela passagem na Bíblia que diz que a mulher que ofertou uma moeda, né? E o homem chacoalhou um saco cheio de moedas, né? Aí Jesus pergunta para seus discípulos: quem agradou mais o coração de Deus? Ele ou a mulher? Que deu tudo o que tinha. Uma única moeda que ela tinha. Ela agradou o coração de Deus. Por quê? Porque ela deu o melhor dela. A outra pessoa, ela quis se aparecer. Ela quis se mostrar para os outros que ele podia. Então nós não temos que servir a Deus para mostrar aos outros. Não. Nós temos que servir a Deus para mostrar a Deus que nós somos e que nós temos um coração quebrantado, um coração que quer ser transformado, um coração que quer ser obediente à palavra, um coração que quer ser obediente ao Senhor, um coração que quer ser tratado pelo Espírito Santo, um coração que quer servir a Deus e levar a palavra do Senhor aos que necessitam. Quando Deus chamou Isaías para o chamado dele, que Deus escolheu Isaías, quando Deus falou com Isaías,
Isaías vivia numa cidade onde só tinha pecado, onde todos adoravam a Baal, né? Todos adoravam a Baal, a Moloque, onde havia sacrifícios a Moloque, né? E Deus escolheu Isaías. E Isaías viu Deus no trono de Deus. Isaías teve a visão de Deus. Vocês leem o livro de Isaías, é um livro muito bonito, é um livro que fala muito da vinda de Jesus, né? Lá no Velho Testamento, ele já estava falando da vinda do Messias, né? Então, Isaías falou para Deus, ele temeu e falou para Deus: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Quer dizer, ele era um homem da boca pesada, assim como nós. Muitas vezes nós temos lábios impuros, a boca pesada. Nós falamos o que não devemos, né? O que aconteceu? Veio um anjo, pegou uma brasa viva, com a tenaz, e colocou sobre os lábios de Isaías. E assim nós devemos pedir a Deus, para que o Senhor envie um anjo e coloque brasa viva sobre os nossos lábios, né? Para que nós não tenhamos mais lábios impuros. Porque nós somos chamados. Nós somos chamados por Deus. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. E isso, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. O Senhor, ele trabalhou muito na minha vida. Trabalhou muito. Mas eu corri de Deus. Corri. Por quê? Eu fiz igual a Jonas. Eu não queria fazer o que Deus queria que eu fizesse. Quem conhece a história de Jonas sabe bem que Deus mandou ele para Nínive e ele foi para outro rumo. Mas quando você tem um chamado, não adianta você fugir. Porque Deus, ele já te chama desde o ventre da mãe, né? E nós temos que ser humildes. Humildes para buscar o reino de Deus, né? Reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, assim como Isaías reconheceu. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, que ele vivia no meio de pessoas impuras. E nós temos que reconhecer que nós temos pecado, que nós pecamos. A todo dia, a todo momento, nós pecamos por atos, palavras, omissões, pensamentos. Nós pecamos. Mas Deus, ele é fiel e justo em nos perdoar. Desde que nós reconheçamos, que nós sejamos humildes e reconhecemos que nós pecamos e chegamos diante da presença de Deus e falamos para Deus: Senhor, pequei, me perdoa. É como Jesus falou para a mulher adúltera, né? Quando ela foi pega em adultério, que o povo queria apedrejar ela. Aí Jesus falou: quem não tiver um pecado, não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo sumiu, só ficou ela e Cristo. E Jesus perguntou para ela: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É assim que nós temos que fazer. Ir e não pecar mais. Procurar não pecar. Porque nós pecamos a todo momento. Né? Nós pecamos.
Ela foi pega em adultério. Mas só ela foi para ser apedrejada. O homem não. A Bíblia não fala o que aconteceu com o homem que estava com ela. Ele também pecou. Então nós temos que ter humildade em nosso coração. Nós temos que ter humildade na nossa vida para nós reconhecermos que nós somos falhos e que nós devemos sim nos prostrar diante de Deus, chorar diante de Deus. Eu já fiz muito isso, gente. Já chorei muito diante de Deus e reconhecer que nós temos pecado, nós somos pecadores. O único que não teve pecado, que era santo, foi Cristo. E mesmo assim ele foi morto como um cordeiro e levou sobre ele todos os nossos pecados. O véu o véu no momento que ele morreu, que Jesus morreu, foi rasgado. Então, nós não vivemos mais na época da lei, nós estamos vivendo na época da graça. Então, nós temos que ser humildes, nós temos que ter humildade dentro de nós. Nós não podemos ser arrogantes. Eu sou arrogante, tem hora que eu sou arrogante, mas eu reconheço, eu falo para Deus, eu não quero ser arrogante. Eu não quero ser do jeito que eu sou. E Deus tem me transformado, Ele tem mudado, sabe? A mim. O Senhor tem mudado a mim. E muito. Quem me conheceu e hoje me vê, fala, nossa, não é a mesma pessoa. E Deus faz isso com quem quer que Ele entre na sua vida. Deus transforma, Deus muda, Deus restaura, Deus sara as feridas. Deus faz milagre, gente. Deus cura, Deus liberta, Deus é salvação, Deus é soberano, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Ele não desampara os seus escolhidos. Ele não desamparou Moisés, ele não desamparou Josué, ele não desamparou nenhum dos seus profetas. Ele estava sempre ali, cuidando deles. E conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Ele cuida de nós. Mas nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dele e a justiça. Porque é Deus quem faz a justiça. Não somos nós. Nós não devemos julgar o pecador. A palavra diz que nós devemos amar o pecador. Não compactuar com o pecado dele. Nós devemos amar. E nos dias de hoje está muito difícil viver nesse mundo. Está muito difícil. Por quê? Porque nós estamos no mundo... A palavra mesmo diz, né? O mundo jaz o maligno, né? Quem governa esse mundo é o maligno. Às vezes Deus permite que muita coisa aconteça na nossa vida para a gente poder crescer. Às vezes para a gente reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é Deus sobre nós. Deus não faz nada, gente. Ele permite, Ele dá permissão. Deus não quer o nosso mal. Ele dá permissão, mas Ele não se afasta de nós. A não ser que nós nos afastemos dEle. Se nós nos afastarmos dele, como eu disse ontem, colocar Jesus num canto e falar, não, vou viver a minha vida, que nem o filho pródigo fez, né? Afastou do pai,
E foi viver a vida dele. O que deu? Perdeu tudo que tinha, ainda voltou para casa do pai. Quer dizer, ali, o pai ali, do filho pródigo, ele está representando Deus. E o filho pródigo somos nós. Nós saímos da casa e fomos para lugares distantes buscar a vida, né? Buscar uma diversão no mundo. O pai permitiu que ele fosse, deu o que ele pediu e permitiu. Só que quando ele voltou para casa e reconheceu que ele pecou, o Senhor fez o quê? Deu vestes novas, colocou um anel no dedo dele, calçou sandálias nos seus pés e ainda fez um banquete. E é assim que Deus faz conosco. Desde que nós nos arrependamos e buscamos o reino de Deus. Então eu vou deixar essa mensagem para vocês, essa conversa com Deus, né? E agradecer a todos. Eu clamo a Deus, Senhor, que essa mensagem, papai, ela possa tocar, Senhor, no coração de cada um que necessita ouvir, Pai. Assim como a mim, Senhor, que necessito ouvir também, Senhor, do Senhor. O Senhor fala comigo primeiro. Eu te agradeço, Pai. Que o Senhor leve, papai, a salvação a cada um que ouvir esse vídeo. Que o Senhor leve a libertação em nome de Jesus. E que as pessoas que ouvirem, papai, esse áudio, esse vídeo, elas possam, Senhor, ser abençoadas. Abençoadas, Pai. E que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, as bênçãos do Senhor, Pai. Bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um dessas pessoas, Pai, que ouvirem esse áudio, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico nesse dia, porque o Senhor é Deus sobre a minha vida. E eu te agradeço, Pai, pela palavra que o Senhor me deu hoje. Eu te agradeço. E te agradeço, Senhor, porque o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é Deus. Aleluia. E eu ainda vou ver a minha casa, Pai. Porque eu e a minha casa ainda iremos servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Ti. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Amém.